Um cara falou que eu tava afobado no início. Eu não tava afobado. Sua resposta foi maravilhosa, pelo amor de Deus. Pô, afobado? Cadê? Aqui, isso aqui. Quem governa, mas nunca assinou uma folha de pagamento relevante. Renan, o senhor passou 10 anos derrubando e criticando quem governa, mas nunca assinou uma folha de pagamento relevante, nunca respondeu por um orçamento, nunca demitiu ninguém olhando no olho. Nenhum empresário nessa sala contrataria um CEO com esse currículo para tocar uma padaria. E o senhor está pedindo a maior operação do país. Qual foi a entrega mais difícil que o senhor já geriu na vida, com números, prazo e resultado auditável? A pergunta já começa com uma imprecisão um tanto quanto bizarra, porque minha vida pregressa toda passou por administrar empresas. Eu sei o que é fazer uma folha de pagamento, e o pior, eu sei o que é pegar uma empresa fechada, quebrada, botar pra andar baseado no crédito pessoal que eu construí recuperando empresas. Trabalhei isso não com uma nem com duas, mas com quase uma dezena de empresas ao longo da minha vida. Sei o que é estar no banco dos réus da justiça trabalhista, ouvindo a injustiça de um sindicato safado que tentou te extorquir no momento da negociação anterior. Sei exatamente o que é ter um agiota ligado a uma factoring, indo querer te empurrar as dívidas da gestão anterior com juros que não deve ser aceitado. Sei justamente fazer isso. E essa é a postura que o próximo presidente da República tem que ter, porque a gente vai pegar um cenário muito similar a esse. Pois bem, como líder político, eu criei o maior movimento político do Brasil, isso é oferível. Nós fizemos a maior ação política com as maiores manifestações da história do Brasil ao longo dos últimos anos. Foi o impeachment da Dilma Rousseff. Organizei essas manifestações, ajudei a criar a linguagem política daquilo que chama de direita no Brasil, algo que foi surfado por muito vagabundo por aí. Depois disso, consegui criar um partido político, algo que o ex-presidente Bolsonaro tentou e falhou miseravelmente, estando no poder, botando seus filhos para tentar tocar isso, algo que naturalmente eles não conseguiriam com a baixa inteligência que eles têm à disposição. Fiz isso no menor período de tempo, com muito menos dinheiro, sendo um líder, acima de tudo, político, não um líder empresarial. Nesse sentido, eu até não concordo da ideia de que eu tô fazendo uma entrevista de emprego, porque liderar um país não é uma entrevista de emprego. Liderar um país é apontar o caminho de um povo como um todo. Meu objetivo não é obter um lucro, meu objetivo é obter um horizonte. São coisas diferentes, ambas muito nobres, mas elas têm naturezas diferentes, e a gente tem que entender essa natureza. E o que me qualifica nesse sentido para estar aqui, além dessa experiência pretérita e dessas realizações que são metrificáveis, no partido político que eu montei, eu tinha uma folha de pagamento que envolvia milhares de jovens espalhados pelo Brasil. Milhares, que ficavam debaixo de chuva, debaixo de sol, tomando não na cara de um monte de gente, falava, eu não vou acreditar em montagem de partido, o Brasil não precisa de um partido. E eu tinha que toda quinta-feira, toda sexta-feira, pagar o valor deles, obtendo doação, vendendo produtos, e montei um partido vendendo livro. Num país de pessoas iletradas que não dão valor à leitura, eu vendi livro, e a venda de livro foi responsável pelos 50% do faturamento que montou esse partido. Então o que eu sou é um líder gestor qualificado no setor privado, porque a política, a atividade política que eu toco, inclusive o partido político, é um ente privado. E é um ente privado em que nós fazemos muito mais com muito menos. Criei a revista Valete, que é a segunda maior revista de política e cultura do Brasil impressa, depois da revista Piauí. Criei um ecossistema do Valete Plus com 50 mil usuários para produção de conteúdo independente, uma rede social própria. Isso nos qualifica usando, volto a colocar, o que há de melhor em termos de gestão para ser um grupo político inovador. Acho que foi boa. Teve muitos outros cortes que ele tem ali. A primeira coisa, só queria deixar claro pra galera não ficar numa vibe errada, tá? O Thales Gomes, ele fez essas perguntas difíceis pra todos. Acho que só o Flávio que a pergunta não foi tão difícil. Mas ele fez uma pergunta do Zema sobre a dívida de Minas, não lembro qual foi a do Caiado, e teve essa minha. Em todos os casos, mesmo na abertura, ele avisou que ele não faria... que as perguntas foram selecionadas e que eram perguntas muito duras. Ele, inclusive, me avisou antes de começar o negócio. Eu digo isso porque eu não tô aqui... o Renan quis lacrar, mogou, não sei o que. Não tem nada a ver. Ele fez só uma pergunta. Tá, e era uma pergunta imprecisa. Porque mesmo para meus inimigos, eles costumam falar que o Renan faliu a empresa. Se eu fali a empresa, eu administrei algo. E a pergunta ali partia do pressuposto que eu não fiz nada antes. E é isso, né? Porque uma coisa que eu também quis mostrar ali, que tem muita gente que quer diminuir você porque você... tem um movimento político, você criou gente, um movimento político, uma operação tal qual uma empresa. Ele olha só, ele tem declaração, ele tem movimentação financeira, você tem que fazer orçamentos, tem que fazer balanço. A questão é que ele é uma organização sem fins lucrativos. Ou seja, ninguém leva lucro no final. Todo o lucro operacional, ele é revertido a continuar com os fins sociais da operação. É isso. Entendeu? Então é uma operação em que você tem que ter qualidades de gestor, como muitas fundações muito bem tocadas que existem no mundo têm. E é normal. É absolutamente normal. Eu acho, tá, que passaram para ele essa pergunta, e essa pergunta é uma pergunta... Porque tinha um outro elemento da pergunta que era quem você apoiaria no segundo turno se você não fosse. Eu não vou responder isso porque não se trabalha numa campanha assim. E... de resto, foram boas perguntas que o antagonista fez. Aí foi trocada pelo Wilson... o Wilson Lima?
Eu sempre esqueço o sobrenome dele. O Wilson Lima e o Duda Teixeira. Cara, foi sério, foi uma entrevista séria. E saí feliz. Tá? Foi sua primeira sabatina como... Sabatina nesse sentido, assim, com outros candidatos, não foi? Acho que não, eu já venho fazendo sabatina. Eu já fiz uma sabatina pra Jovem Pan do Paraná, bem dura. Venho recebendo em sabatinas. Perguntou assim, achei indelicado. Ele não perguntou pro Caio quem era por isso. Isso é verdade, né? Acho que a parte indelicada é querer me botar contra a parede sobre um segundo turno do rachada com o Lula. Enfim, não funcionou ali, esse era o objetivo. Tá? Daniela Lima também foi uma sabatina. Eu gostei, achei bacana. Então só tô colocando isso porque eu venho adotando a linha que eu acho que tem que ser mantida de... Eu não vou tratar entrevistadores, interlocutores como inimigos. Eu acho que eu dei a nossa resposta e a nossa resposta foi bem clara. Tá? O pessoal, o que achou de ter encontrado o Cado? Foi legal, revi ele. Foi simpático, foi bom. O pessoal, ele postou a pergunta dele sem sua resposta nos stories. Postou exclusivamente como só a sua. É mesmo? Ele não postou a pergunta pros outros? Sério? Aí é deselegante, né? Eu acho. Acho deselegante. Olha, se a sabatina foi uma entrevista de emprego, o que dizer de um entrevistado que não comparece presencialmente? Eu não acho que sabatina é entrevista de emprego, e mesmo que isso, né, pegue o Flávio pelo contrapé, né? O Marcelo Augusto falou, ele claramente queria te atacar. Cara, eu não acho, mas se foi o intuito, não funcionou. Mas em nenhum momento eu fui agressivo com ele. Porque tem um problema ali daquela fala, essa coisa do... Estou te entrevistando para uma entrevista. Primeira coisa, isso não é entrevista porcaria nenhuma de emprego. Não serve nem como analogia. Nós não somos não estou concorrendo a ser funcionário de ninguém. Um presidente da República não é funcionário de ninguém. O presidente da República é um representante do povo e um líder do povo, que faz parte de um processo político que tem que ser qualificado. A política não é uma coisa feia, suja. A política, se bem feita, ela transforma as coisas. Poxa, e o que eu sei, até o Thales citou Aristóteles na abertura. O Aristóteles faz uma diferenciação da política pelo bem comum, da má política. A política, a administração da polis como um dos atos supremos. O Platão, então, né, leva a ideia do rei filósofo, a ideia, vamos dizer, do líder que é guiado por, vamos dizer, por uma inteligência superior. Então, que isso? Não é isso, entendeu? Então... Não acho que a gente tenha que ficar comparando esse discurso, eu volto a repetir, que é um discurso reducionista e é um discurso que faz com que a política perca seu elemento mais nobre. A política pode e deve ser muito nobre. Muito nobre. Tá? Mandou bem demais. E é isso, assim, de resto, ele quer... Você tem lá aí o trecho que ele tenta me pressionar a falar... do segundo turno, porque eu não gostei disso. Realmente, essa é a parte que eu não gostei. Tipo, por que eu tenho que aceitar que eu vou perder? Por que eu teria que aceitar que eu vou perder? Por que não foi perguntado isso pro Zema e pro Caiado? Deixa eu pegar aqui. O Bruno falou, você quer convencer eles, Renan? Não, eu quero falar o que eu acho. Por favor, Renan, como foi? Não teve bastidor. Eu cheguei 15 minutos antes da minha fala, falei, fui pra coletiva de imprensa e fui embora almoçar. Vamos lá. Pode aí, dá o play. Mas o que você tá fazendo, Riso? Não, deixa eu ver a resposta inteira. Que eles têm à disposição. Fiz isso no menor período de tempo. Vamos comparar com o Partido Novo, que é um partido montado por executivos da iniciativa privada. Eles gastaram milhões e demoraram 5 anos. Eu consegui coletar as assinaturas em menos de 2 anos, com muito menos dinheiro, sendo um líder, acima de tudo, político, não um líder empresarial. Porque existe uma diferença muito grande entre ser um líder empresarial e político. E você, como uma pessoa que conhece Aristóteles, sabe muito bem disso. Não existe nada mais nobre do que a boa atividade política e a busca do bem comum. Nesse sentido, eu até não concordo, me permita discordar, Thales, da ideia de que eu estou fazendo uma entrevista de emprego. Porque liderar um país não é uma entrevista de emprego.
Liderar um país é apontar o caminho de um povo como um todo. Meu objetivo não é obter um lucro, meu objetivo é obter um horizonte. São coisas diferentes, ambas muito nobres, mas elas têm naturezas diferentes. E a gente tem que entender essa natureza. E o que me qualifica nesse sentido para estar aqui, além dessa experiência pretérita e dessas realizações que são metificáveis, no partido político que eu montei, eu tinha uma folha de pagamento que envolvia milhares de jovens espalhados pelo Brasil. Milhares, que ficavam debaixo de chuva, debaixo de sol, tomando não na cara de um monte de gente, que falava, eu não vou acreditar em montagem de partido, o Brasil não precisa de um partido. E eu tinha que toda quinta-feira, toda sexta-feira, pagar o valor deles, obtendo doação, vendendo produtos, e montei um partido vendendo livro. Num país de pessoas iletradas que não dão valor à leitura, eu vendi livro e a venda de livro foi responsável pelos 50% do faturamento que montou esse partido. Então o que eu sou é um líder gestor qualificado no setor privado, porque a política, a atividade política que eu toco, inclusive o partido político, é um ente privado. E é um ente privado em que nós fazemos muito mais com muito menos. Criei a revista Valete, que é a segunda maior revista de política e cultura do Brasil impressa, depois da revista Piauí, não estou falando em digital, porque ela nossa é só impressa. Criei um ecossistema do Valete Plus com 50 mil usuários para produção de conteúdo independente, uma rede social própria. Isso nos qualifica usando, volto a colocar, o que há de melhor em termos de gestão, para ser um grupo político inovador. E aí o que as eleições nos mostram é fazer mais com menos. Sobre a política de segundo turno, eu volto a repetir, eu vou lutar e um líder não vai ficar aqui falando, eu não vou para o segundo turno, e qual é esse cenário? Não posso fazer isso. Imagina o Alexandre em Gaugamela, você ama o Alexandre assim como eu. Imagine o Alexandre em Gaugamela, não sei, acho que vou negociar com o Dario. Não, ele foi até o fim. E eu tenho que ser assim, porque o mesmo time, o mesmo exército de militantes que eu motivei a montar o partido político, eu tenho que motivar agora. E eu não posso ter compromisso com o erro. A família Bolsonaro e o lulismo são duas faces da mesma moeda, não porque são iguais, eles são diferentes entre si, mas porque ambos geram danos terríveis para o nosso futuro. A gente está penhorando o nosso futuro. A discussão política dessas eleições vai ficar centrada no quê? O Lula dá mais um pouco de pé de meia, o Lula dá mais um vale-gás para as pessoas e o Flávio Bolsonaro oferecer celular de graça para mulher, para melhorar a intenção de voto com mulher? Essa que se tornou a discussão política no Brasil, tinha que estar falando de desindexação, desvinculação, reforma de competitividade. Eu não aceito trabalhar com essas categorias. E isso não é ficar neutro, isso não é fugir. Até porque quando você adota esse caminho, o que acontece é que você apanha dos dois lados, que foi o que aconteceu comigo. Mas sabe o que acontece também? Você se torna um líder melhor. E esse é o ponto. Eu só estou aqui sentado, tendo a honra de estar sentado com vocês conversando, porque eu adotei um caminho, não da neutralidade, mas de enfrentar ambos, de não aceitar o erro de ambos. Isso me tornou um líder qualificado, que de acordo com algumas pesquisas, como é o caso da Atlas, já me coloca em primeiro lugar no público de 16 a 24 anos, ou seja, construindo um horizonte novo. E citando aqui um líder empresarial que deve ser referência para todos vocês, que é o Peter Thiel, ele já dizia bastante, crie seu próprio monopólio. Crie, antes de tudo, seu próprio monopólio. Seja líder de uma tecnologia que ninguém pode imitar. Foi isso que eu fiz para as novas gerações. Eu criei um pensamento político próprio, para um grupo político próprio, uma estética própria, uma liderança própria. E com base nisso nós criamos um nicho eleitoral próprio, com um sonho, um horizonte próprio, que nos deixam aptos a participar do grande debate. E é por isso que eu tenho a honra, Thales, de estar aqui com você, de poder discutir isso com você, de poder discutir com o Duda. E tá aqui, eu fui fofo. Fofíssimo. Calma que aí ele retruca. É uma visão que pode ser encaixada também como empresarial, no sentido de gestão, mas uma visão muito poderosa em termos de coração. Eu tô aqui por causa desse coração e é isso que vai fazer a gente mudar o Brasil. Obrigado. Mas, candidato, a resposta, vota Lula ou Flávio, sendo que Lula elege Lula? Eu voto Renan Santos. Eu não vou pra batalha pensando em perder. Eu voto Renan Santos. Legal, acho que é legal a resposta. Vou responder o quê? Acho que eu vou de Flávio. Que merda, você tá motivando. Galera, vamos pro segundo turno. Segundo turno eu vou de Flávio. Hein? Conversa, gente. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.